Olá galera, fã dos amigurumis, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Duarte, o Mr. Crochê. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda ursinha que está sentada na lua, rodeada por nuvens, que nós vamos utilizar numa guirlanda porta-maternidade. Obviamente você pode dar para ela a utilização que você quiser, decoração, enfeite, presentear ou deixar simplesmente a ursinha para as crianças brincarem. Essa ursinha é muito fácil de fazer, embora seja mais elaborada. Nós vamos fazer o trabalho todo em vídeo, tá bom? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que, se possível, se inscrevam aí no meu canal, deixe o seu joinha e depois que você assistir esse vídeo, se não for dar muito trabalho, deixe um comentário com seu feedback, falando o que você gostou, o que você não gostou. E para quem quiser entrar em contato comigo também e conhecer mais do meu trabalho, pode me acompanhar nas redes sociais. Eu vou deixar os contatos de WhatsApp e Instagram, que é o Mr. Crochê Goiânia, lá no final do vídeo para vocês, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então do nosso material. Essa ursinha eu utilizei um fio numa cor meio terracota, que é o 3201 Charme, fio Charme. Eu sempre trabalho com ele, porque eu gosto bastante da maciez e do efeito que ele dá. Fio branco, convencional, e o cru também, que todo mundo tem aí em casa, né? E além disso eu utilizei um azul clarinho, eu não sei a numeração agora, porque eu utilizei uma sobra, foi muito pouco mesmo, mas você pode utilizar a cor de sua preferência, tá bom? Além disso eu usei, olha só, esses olhinhos com trava de segurança que você encontra lá na leilart.com.br. É só entrar lá no site que tem lá disponível para vocês. Esse aqui é o de 12 milímetros e a fuça de 2 centímetros também, tá? Utilizei alguns apliques aqui, um lacinho. Depois do trabalho pronto, utilizei essas florzinhas GVA e uns dadinhos aí para dar um charme especial na nossa peça. A lua eu fiz no cinza claro, mas você também pode fazer no amarelo claro, qualquer tom mais pastel aí eu acho que vai ficar legal, desde que não seja um tom muito chamativo, tá bom? Além disso eu utilizei aqui enchimenta convencional aí que vocês já estão acostumados a trabalhar, a agulha de tapeçaria e é basicamente isso que nós vamos utilizar no nosso trabalho, ok? Vamos ao nosso passo a passo então? Então, para fazer os bracinhos, pessoal, nós vamos começar trabalhando com anel mágico. E nós vamos colocar nesse anel mágico 6 pontos baixos. Olha só. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Basicamente, todas as peças nós vamos iniciar com esse anel mágico e 6 pontos baixos. Então agora ficou dessa forma, eu vou puxar o fio aqui, não muito ainda, para não ficar difícil de trabalhar, tá? E aqui agora, olha só, eu vou começar de uma maneira diferente, vou fazer aqui um aumento triplo. Aumento triplo é quando eu coloco 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então eu venho aqui no primeiro pontinho de base, coloco a agulha, faço um ponto baixo, já começou engarranchando, não tem problema, a gente vai dar um jeitinho aqui. Então fiz o primeiro pontinho, ó, vou de novo no mesmo ponto e vou fazer mais um pontinho, e eu ainda vou uma terceira vez e vou fazer mais um pontinho, fiquei com 3 pontos. Agora eu vou fazer um ponto baixo no próximo e mais um ponto baixo no próximo, ficando com 5 pontos. Vou repetir esse aumento triplo aqui no próximo ponto baixo de base. E agora mais 2 pontos baixos seguidos. Ok? Então eu fiquei com um total de 10 pontos aqui nessa carreira. Finalizei a carreira, para eu não ter que ficar parando, eu utilizo a própria linha como marcador. Então eu passo ela aqui por dentro, ó. E aqui onde ela sai é onde eu tenho que introduzir a minha agulha para fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Então nessa próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto de base. Vou fazer agora no próximo um aumento. Fiquei com 3 pontos. Depois eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4 pontos direto, um em cada ponto de base.
fiquei com 7 pontos. Agora eu vou fazer um aumento de novo, ficando com 9 pontos. E vou agora fazer 3 pontos direto, totalizando aqui 12 pontos nessa carreira. Finalizei a carreira, já passo novamente o marcador. Essa carreira agora que ficou com 12 pontos, eu vou repetir ela, ponto sobre ponto. Então a partir de agora eu não faço nem aumento e nem diminuição. Eu vou dar 4 voltas aqui de 12 pontinhos. Então eu só vou introduzir a agulha em cada pontinho de base, ó, e vou fazer um ponto até chegar no final. E esse processo todo eu vou fazer 4 vezes para vocês. Quando eu termino a carreira, eu passo o marcador. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer nessa próxima carreira 1, 2, 3 pontos e uma diminuição tripla. Em vez de fazer uma diminuição convencional, utilizando 2 pontinhos, nós vamos utilizar 3 pontinhos. Então, introduzi no primeiro ponto, trouxe a linha. Introduzo no segundo, trago a linha. Introduzo no terceiro e trago a linha. E agora eu laço a linha e fecho tudo de uma vez. Isso é uma diminuição tripla. Eu vou fazer mais uma dessa. Então, eu fiz 3 pontos lá no começo e 2 diminuições triplas, ficando aqui com 5 pontinhos. E para finalizar, eu faço mais 3 pontinhos aqui no final, totalizando com 8 pontos essa carreira. Coloca agora o seu marcador. E agora você vai fazer 3 carreiras de 8 pontos. Vai ficar um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque o trabalho está menorzinho agora, mais apertado. Mas vamos devagarzinho, fazendo ponto sobre ponto, nos 8 pontinhos que nós fizemos na carreira anterior. Então nós vamos fazer esse processo 3 vezes, são 3 voltinhas, e depois a gente dá continuidade. Algumas pessoas vão ter dificuldade, muita dificuldade de trabalhar nesse momento aí com essa peça um pouco mais apertada. Uma dica que eu dou aqui é o seguinte, você pode trabalhar de duas formas. Ou você vai esticando a peça um pouquinho à medida que você vai trabalhando, para ela ficar mais larguinha e você conseguir pegar para fazer seus pontos. Ou então, você pode fazer como eu faço, que eu já peguei o jeito de fazer assim. Eu dobro a peça e vou trabalhando por fora, pegando as duas alças. Ó. Então eu vou no primeiro ponto, pego, aí eu vou dobrando de um lado e desdobrando do outro, até finalizar o número de pontos. Como são 3 carreiras de 8 pontos, uma coisa que você pode também fazer é retirar o marcador e fazer 24 pontos direto, tá? Não tem problema, desde que você conte direitinho. Então eu estou finalizando aqui, nós já vamos passar para a próxima carreira. Então eu finalizei, já coloquei o marcador no lugar. Então na próxima carreira não vai mudar quase nada. A única diferença é que aqui no primeiro ponto a gente vai fazer um aumento convencional. Então eu fiz 2 pontos baixos lá no primeiro ponto de base. E os outros 7 pontos eu vou fazer normalmente, ó. Então no final dessa carreira eu vou ficar com 9 pontos baixos, tá? Dessa forma. Eu vou ficar rodeando por 10 voltas depois. Então aqui eu estou finalizando ainda a carreira onde eu fiz o aumento lá no primeiro pontinho. Então eu vou finalizar com 9. Pronto, finalizei. Agora eu vou retirar o marcador, vou fazer 90 pontos baixos, ou 10 carreiras de 9 pontos, e tá pronto o meu bracinho. Então depois que eu fiz os 90 pontos, o bracinho ficou assim. Quando a gente olha de lado, olha só, ele tem o desenho da mãozinha e segue retinho aqui pelo braço. Você vai encher esse bracinho levemente com o enchimento, não enche muito, para ele ficar, enche só para ele ficar um pouco achatadinho assim, mas não ficar colado as laterais. E aí nós vamos, por último aqui, ó, introduzir a agulha no próximo ponto, puxar a linha, fazer um ponto baixíssimo e passa por dentro novamente. E aí a gente vai cortar o fio deixando um pedacinho para costurar. Tá pronto o bracinho da nossa ursinha. Gente, para fazer a orelha, olha só, já comecei da maneira tradicional fazendo o anel mágico aqui com 6 pontos baixos. Então aqui agora, ó, passei o meu marcador, certo? Eu vou fazer aumentos. Eu vou transformar esses 6 pontos que eu tenho em 12, então em cada ponto de base eu vou vir e vou fazer
um aumento. Ou seja, fiz o primeiro ponto, vou no mesmo pontinho agora e faço mais um. E eu vou fazer isso em todos os pontos da minha carreira. Na terceira carreira, eu vou transformar esses 12 pontos que eu obtive aqui em 15 pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo sozinho no primeiro ponto de base, mais um ponto baixo no próximo e mais um ponto baixo no próximo. Ficaram 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo de base, eu vou fazer um aumento. E vou repetir essa sequência até o final. Então, eu fiquei com 15 pontos aqui, ó. Então, agora eu vou simplesmente fazer 3 carreiras, né, de 15 pontos, que são 45. Eu já posso passar essa linha do marcador aqui por dentro, ó, para ela já ir arrematando. E vou fazer o arremate na peça, deixando um fio para costurar. Então, eu finalizei as 3 carreiras, ó, passo o fio no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, passo por dentro aqui e já vou deixar um pedaço de fio para cortar e finalizamos a nossa orelhinha, que vai ficar assim, ok? Para fazer o corpo, pessoal, mais uma vez, ó, trabalhei com o anel mágico com 6 pontos baixos, ok? Fiz na segunda carreira 6 aumentos, finalizando com 12 pontos baixos. E nessa terceira carreira aqui, que eu também já deixei trabalhada, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho, um aumento. Um ponto baixo sozinho, um aumento e repetir em toda a volta. Então nós vamos seguindo a sequência de aumentos agora para o corpinho poder pegar tamanho, ele aumentar de tamanho. Nessa próxima carreira, que é a carreira de número 4, nós vamos fazer aumentos, ó, a cada 2 pontinhos que nós fizermos sozinhos. Então, faço um ponto sozinho na base, mais um ponto sozinho na base, que são 2, né? E agora eu faço um aumento. Vou de novo. Faço um ponto sozinho na base, mais um ponto sozinho na base e um aumento. E assim eu vou ficar repetindo essa sequência até o final da volta. E aí eu finalizo a carreira com 24 pontos. Vou para a próxima carreira também fazendo aumentos. Nessa última aqui eu fiz 2 pontos sozinhos e um aumento. Agora eu vou fazer 3. E assim a gente vai seguir a sequência até a carreira de 4 pontos baixos sozinhos e um aumento, tá? Essa aqui agora são 3, ó. E aí eu vou fazer um aumento. Vou repetir a sequência até o final. Aí eu finalizo com 30 pontos. E agora, ó, nessa próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos sozinhos para depois fazer o aumento. Então, eu já fiz um, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto. E agora eu faço o aumento. E essa sequência é que eu vou repetir até o final dessa volta. Então, nós finalizamos essa carreira agora de 4 pontos baixos e aumento com 36 pontos. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer 6 voltas de 36 pontos. Então, eu vou rodear essa peça 6 vezes, tá? Sem fazer aumento. Somente colocando ponto sobre ponto. Eu vou retornar com vocês aqui com o resultado pronto. Então, eu terminei aqui as 6 carreiras de 36 pontos. Aí agora eu vou começar a fazer as diminuições. Nessa primeira carreira de diminuição, ó, eu vou fazer primeiro 10 pontos baixos. Então já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. E aí faço a diminuição. E aí vou repetir 10 pontos de diminuição, 10 pontos de diminuição até lá no final. Aí eu finalizei aqui com 33 pontos. Na próxima carreira eu vou repetir os 33 pontos. Então é só fazer ponto sobre ponto até lá no final. Não vou aumentar e também não vou diminuir não. Então, ó, um ponto em cada ponto de base, tá? Lembrando que eu tô trabalhando sempre com ponto baixo. Repeti os 33 pontos. Na próxima carreira agora, ó, eu vou fazer 9 pontos baixos sozinhos nos pontos de base aqui. Então, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. E agora eu vou fazer a diminuição e vou repetir esse processo até o final da minha carreira, tranquilo aqui. Finalizei aqui com 30 pontos. Agora na próxima carreira eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir 6 pontinhos. Então eu vou começar fazendo aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos, um em cada pontinho de base e uma diminuição. De novo, 1, 2 e 3 e diminuição. E assim até o final. Aí quando eu termino essa carreira, eu termino com 24 pontos. E aí agora na próxima eu vou repetir esses 24 pontos. Ponto sobre ponto apenas, tá? Terminada a carreira de 24 pontos, vamos fazer agora uma carreirinha de 6 pontos baixos e diminuição. Ó, já fiz 2, 4, 5 e 6 e uma diminuição. E aí nós vamos fazer agora a mesma sequência até lá no final. Aí eu terminei com 21, né? Vou fazer 21 pontos aqui de novo, ó, ponto sobre ponto nessa próxima carreira, até o final dela. Então fizemos aqui os 21 pontos. E para finalizar agora, ó, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos e uma diminuição. Então eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. E quando eu finalizar ela aqui, eu vou ter 18 pontos. E aí eu vou só repetir esses 18 pontos e já posso arrematar o fio, deixando um pedaço aí para costurar, tá bom? Então finalizei aqui, ó, arrematei. Vou cortar o fio e em seguida nós já vamos começar a trabalhar com a cabeça.